E há quase um ano foi sancionada a Lei 12.965, mais conhecida como o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da rede aqui no Brasil. Mas apesar de ser uma lei, o marco ainda está em discussão para ser regulamentado. Para os empresários, a lei ainda precisa de ajustes. Em vigor desde fevereiro, muitas empresas que atuam na internet ainda não conseguiram se adequar às novas normas do Marco Civil da Internet. Para o Rafael, que tem um site de permuta entre empresas, antes mesmo da aprovação, ele já procurava manter vários itens de segurança para seus clientes e vê um avanço nas medidas. Existiam algumas decisões sendo tomadas por juízes em todos os estados que, na verdade, eles ainda não tinham uma diretriz. A principal contribuição do marco, no meu ponto de vista, é essa diretriz que ele dá nas relações comerciais, principalmente, que é o nosso caso, que a gente vê na internet hoje. Apesar de considerar como positivo, ele vê o marco com preocupação. O mundo não para e o marco não pode parar, ou seja, as relações estão sempre modificando, isso tem a ver com meios de pagamento, tem a ver com as responsabilidades jurídicas que tanto a empresa quanto o usuário tem. Entre várias medidas, o Marco Civil da Internet prevê a proibição de provedores que discriminem certos serviços em detrimento de outros. Também obriga que os registros de conexão dos usuários sejam guardados pelos provedores de acesso pelo período de um ano. O Marco Civil estabelece ainda como regra que o conteúdo só pode ser retirado do ar após ordem judicial. A grande dúvida da maioria das pessoas é como essas penalidades serão aplicadas para quem infringir o Código Civil da Internet. E para falar sobre essa participação, sobre todo este caso do Marco Civil da Internet, eu converso agora com o advogado e professor de Direito Digital, Rafael Maciel. Oi, Rafael, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação falar com você. Rafael, explica pra gente primeiro o que é essa regulamentação, porque a gente tem a lei, né? Mas ela vale, mas só vale depois da regulamentação? Como é que é isso? Não, a lei ela já está em vigor. Sim. A regulamentação é para alguns pontos técnicos, então há muita confusão e que muitos acreditam que as diretrizes que eles estão dependem dessa regulamentação futura e não é assim. A regulamentação ela vai decidir questões, por exemplo, a neutralidade da rede, que são questões técnicas de quando o provedor de conexão ele pode ou não discriminar algum tráfego na rede. Questões de forma de armazenamento de dados, mas a lei ela já fala que você deve ter consentimento dos usuários para fazer a coleta e o tratamento dos dados. A lei já trata sobre a responsabilidade civil dos provedores de conteúdo, né, agora chamado provedores de aplicações. Então essas questões elas já estão em vigor aí desde junho do ano passado. Seriam ajustes? Porque a gente pensa assim, que de repente é um incremento ali na lei? Não, a própria lei ela já deixou claro que esses pontos técnicos dependeriam de regulamentação futura, especialmente a neutralidade da rede e a questão da forma de armazenamento de dados. Saber como que devem ser os servidores, questões de segurança, que não cabe em lei, porque essa tecnologia muda. Então depende de regulamentação, e nesse ponto está correto. Agora, nada vai todas as demais previsões dessa responsabilidade, tudo já está previsto e já está em plena vigência. Rafael, isso que eu ia te perguntar. Muda muito, né? Todos os dias a gente tem novidade aí, surgem muitas outras situações. É complicado para o direito também? Cuidar disso aí? O Marco Civil, até muita gente criticou o Marco Civil, dizendo que tecnologia não se coloca na lei, porque você corre o risco de ficar obsoleto. Mas uma coisa que precisa deixar bem claro, o Marco Civil não é uma lei que regula tecnologia. O Marco Civil, ele regula serviços prestados por meio da tecnologia, ou seja, pode mudar a forma como essa tecnologia, o avanço, mas os serviços basicamente são os mesmos, ou seja, ele estabelece princípios, né, princípios do consentimento do usuário na coleta de dados. Eu preciso e devo saber quais dados que são coletados, para quem esses dados são transmitidos, a questão da responsabilização, isso é fundamental que se tenha numa lei. Pouco importa se amanhã a internet vai ser de uma outra forma, se não vai existir as grandes redes sociais que existem hoje ou não. Isso não é regular tecnologia.
A regulamentação, sim, que ela trata de aspectos técnicos. E aí a regulamentação é muito mais fácil de se mudar, não precisa de nova lei. Então seria mais ou menos colocar uma ordem no negócio, né? Porque às vezes as pessoas utilizam aí a rede, que é tão boa para tantos serviços, de forma irregular. A grande vantagem do Marco Civil é justamente ele tentar manter a internet livre, aberta, né? Como sempre foi. Ou seja, quando ele define neutralidade da rede, quando essas questões de responsabilização, na verdade ele está mantendo um cenário jurídico de inovação, de incentivo à tecnologia, e não ao contrário. Ele tenta dar garantias mínimas para que possamos continuar investindo na internet, as pessoas possam continuar tendo segurança, privacidade e um acesso livre. E também que possa confiar, né? Possa ter aí, usar a internet e sabendo que os seus dados estão preservados, que está tudo ali direitinho. E mais do que isso, sabendo que o que fizer de errado também, pelas questões de guarda de dados, é possível se investigar a autoria. Pouco importa se usa perfis falsos ou não. E muito importante, né? Porque acontecem tantas coisas aí que não deveriam acontecer nessa internet, nessa rede. Só muda o meio, as pessoas têm que agir da mesma forma que agem também no seu convívio normal. É verdade, com certeza. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui. Muito bom mesmo. Obrigada. Eu conversei agora com o Rafael Maciel, ele que é advogado e também professor de Direito Digital.